Olá, o Repórter Ciência de hoje aborda a questão das espécies exóticas invasoras que ameaçam a biodiversidade do Rio de Janeiro. E para conversar sobre este assunto está aqui no estúdio a professora Helena de Godoy Bergalo. Ela realiza um projeto que inclui o mapeamento e a avaliação do impacto destas espécies no meio ambiente. A equipe do Repórter Ciência foi até Dois Rios, em Ilha Grande, para conhecer de perto o controle das jaqueiras. Vamos ver a matéria? A jaqueira é uma das espécies exóticas invasoras encontradas no estado do Rio de Janeiro. Embora muita gente ache que é uma espécie nativa, na verdade esta árvore veio da Índia para o Brasil no século XVII. Em Vila dos Rios, Ilha Grande, distrito de Angra dos Reis, pesquisadores da UERJ avaliam o impacto desta espécie nas comunidades de pequenos mamíferos. Determinadas espécies têm uma resposta muito significativa em relação à presença de jaqueira. Então, o que seria uma densidade esperada vou falar aqui, de 10 indivíduos, quanto mais jaqueiras tem, essa densidade vai a 50 indivíduos, a 60 indivíduos. Isso é muito, entendeu? A gente não sabe o que essa explosão demográfica pode estar causando em outras espécies, tanto de mamíferos quanto de outras faunas, de anfíbios, de répteis. Por outro lado, a gente também reparou que uma determinada espécie, ela simplesmente não aparece na área onde está a jaqueira. Então ela literalmente foi excluída dessa área. O estudo está agora na fase de controle das jaqueiras. A ação é realizada com apoio do Instituto Estadual de Meio Ambiente, INEA. Para esta etapa do projeto, são utilizados 2 tratamentos, a injeção de herbicida e o anelamento. Os tratamentos têm como finalidade simular o que seria o processo de senescência dessas árvores. Então, o envelhecimento e eventual morte, da maneira mais natural possível. Quando a gente fala de injeção por herbicida, o produto que a gente escolheu utilizar, ele tem uma durabilidade ambiental muito reduzida. Isso porque a gente precisa ter também a noção de que esse produto, se for muito prolongada a existência dele, pode acabar acumulando no solo e gerar diversos outros problemas. Aqui, literalmente, você fura a árvore com o auxílio de uma broca, uma furadeira, e injeta o mais rápido possível, porque a jaqueira tem um problema de que a seiva dela é muito... parece muito látex e fecha esse ferimento. Então tem que ser muito rapidamente. E esse produto que a gente escolheu, ele mimetiza um hormônio da própria planta, gerando uma proliferação de células desenfreada na árvore toda. Isso acaba comprimindo os vasos e bloqueando a passagem de nutrientes da parte inferior das raízes até as folhas. Então, com isso, a árvore acaba tendo um aporte de nutrientes, de energia muito limitado para focar na reprodução. Isso leva a uma redução da produção de fruto para tentar manter o indivíduo, né? E eventualmente isso vai causar a morte da planta. Conforme for bloqueando cada vez mais vasos, a planta vai ficar mais debilitada até que ela vai morrer em pé. Então, esse aqui é o processo de anelamento, né? Que foi a segunda metodologia que a gente estava testando. Então, basicamente, consiste em tirar esse anel da casca externa da árvore, e isso vai também interromper o fluxo entre nutrientes e água, entre a raiz e as partes aéreas, né? Então, o que a gente viu também foi fazer o anelamento aqui em cima, mais próximo. Ali tem uma outra árvore com o anelamento mais próximo do solo. E toda aquela questão dos custos, de tempo, de esforço físico, da ergonomia da pessoa que de fato vai estar fazendo isso tudo, foi levado em consideração, foi calculado, tudo mais. Então, essa árvore também não está frutificando, está com as folhas bastante debilitadas, tem umas pouquíssimas folhas, né, um galho ou outro. Então essa aqui já está num processo bem avançado de senescência, né? O biólogo José Forte
fala sobre a importância do controle das jaqueiras na região. Para a gente saber exatamente quais são os processos que decorrem a partir do momento em que você controla essas árvores. Como que a fauna responde a isso? Como que as espécies locais, nativas, respondem a isso? Elas estão reocupando essas áreas? Não estão? O produto que a gente está usando está se acumulando no solo? Todas essas respostas a gente precisa ter antes de propor para outras áreas. Professora, quais são as principais espécies exóticas e invasoras encontradas aqui no Rio de Janeiro? Nós não temos ainda uma lista oficial das espécies exóticas que ocorrem no estado do Rio de Janeiro. São várias, assim, centenas. Se você considerar plantas e animais, chega a centenas. Se você considerar organismos marinhos e terrestres, chega a centenas. Estamos até trabalhando nessa lista para oficializar essa lista, em breve entregar essa lista. Eu acho que as mais conhecidas, sem dúvida, cão, gato, sagui, jaqueira, a gente tem amendoeira. Infelizmente, a nossa urbanização ela foi muito baseada em espécies exóticas. Então, quando você anda nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, a maior parte das árvores que você vê são de árvores que não são nativas do Brasil, e menos ainda nativas da Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro. Então você vê amendoeira não é daqui, mangueira, jaqueira, as pessoas ficam sempre, quando eu falo, não, essas espécies não são nativas, como não? É que são tão comuns, né? É o nosso dia a dia, né? Que a gente acha que elas são nativas, mas não são. Então, como é que está sendo desenvolvido o seu projeto relacionado às espécies exóticas e invasoras? Na verdade, esse é um projeto maior, é um projeto sobre espécies endêmicas ameaçadas e exóticas no estado do Rio de Janeiro. Sobre as espécies invasoras, eu tenho duas vertentes diferentes. Uma é sobre as espécies de mamíferos que são invasores, por exemplo, os saguis, na cidade do Rio de Janeiro, e outras são sobre os efeitos de espécies invasoras nas populações de pequenos mamíferos. Então, na Ilha Grande, nós estamos trabalhando nessas duas vertentes, uma com as espécies de mamíferos invasores e outros com espécies invasoras que estão afetando os pequenos mamíferos. Eu estou trabalhando também aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu estou trabalhando no Bosque da Barra, em Pedra de Itaúna, com os calitrix, que são os saguis. E, na verdade, é um produto do tráfico de animais. E é um subproduto, né, que as pessoas compravam esses animais, mas não conseguiam mantê-los em casa porque eles são agressivos e acabavam soltando na Floresta da Tijuca ou mesmo em qualquer área verde da cidade. E o que acabou acontecendo é que essa espécie se adaptou muito bem aqui na cidade e hoje você encontra, em qualquer lugar, você encontra sagui, né? Então, a gente também está fazendo um trabalho de controle, porque esses animais também estão impactando as aves. Eles têm esse comportamento de comer ovos, de comer filhotes de passarinho, né? Então, em algumas áreas, você já não tem. É um bicho bonitinho, é um macaquinho, etc., mas é um animal que está acabando com a nossa fauna nativa, né? A gente tem um caso muito claro desse impacto em Maçambaba. Uma professora da UERJ, a professora Maria Alice Alves, ela está trabalhando com o formigueiro da praia, que é uma espécie ameaçadíssima de extinção, uma das 4 espécies mais ameaçadas do mundo, de aves, ameaçada de extinção, e tem um impacto agora do sagui, que está lá, indo lá, comendo os ovos do passarinho, comendo os filhotes no ninho. Então, a gente tem que controlar, porque senão a gente vai perder uma espécie nativa, né? Então, tem que fazer esse controle. A população não pode, de jeito nenhum, alimentar esses animais, porque ele cria condições do animal se reproduzir mais e mais e mais. Então, não pode, a população tem que entender que não pode alimentar animal, né? Seja num ambiente público ou numa floresta, numa unidade de conservação, não pode fazer isso, isso é um erro. E entender que a gente tem que controlar esses animais. A gente viu lá na Ilha Grande, nessa reportagem que a gente fez lá, que uma das espécies exóticas é a jaqueira. Qual é o prejuízo que ela causa naquele meio ambiente? Pois é, a jaqueira é uma espécie exótica invasora. Ela foi trazida para o Brasil e ela se adaptou perfeitamente a esse novo ambiente. Então você encontra jaqueiras no Brasil inteiro e no estado do Rio de Janeiro não é muito diferente. A gente tem várias áreas, várias unidades de conservação com jaqueiras. Floresta da Tijuca, Ilha Grande, diversas áreas. E na Ilha Grande começou a perceber a quantidade de jaqueira nas trilhas. E começamos a ver que aquilo não poderia ser natural, porque você vê adensamentos enormes de jaqueira. Então, nós pensamos, qual será o efeito da jaqueira nas comunidades de pequenos mamíferos?
Então começamos a comparar áreas com jaqueiras, com diferentes densidades de jaqueiras, com áreas sem jaqueiras. E claramente vimos que havia assim um efeito muito forte das jaqueiras na comunidade. Algumas espécies desapareciam em áreas que tinham jaqueira. Aquelas espécies que dependiam de insetos, de folhiço, né? Folhiço é o quê? As folhas que caem no chão, os galhos, etc. Essas espécies não estavam nessas comunidades onde tinham jaqueiras. Em compensação, você tinha espécies frugívoras nas áreas com jaqueira. Então, tinha muita quantidade de, por exemplo, rato de espinho, de caxinguelê, que são espécies que se alimentam muito de frutos. Então, essas espécies alcançavam densidades altíssimas. Então, nós começamos esse trabalho para ver esse efeito. E agora nós já estamos numa segunda etapa, que é começar a controlar as jaqueiras. O que mudou em relação às espécies exóticas invasoras desde que seu projeto começou a ser desenvolvido? Olha, mudou muita coisa. A gente vem vendo, a gente tem acompanhado até noticiários, etc., falando cada vez mais sobre espécies exóticas, né? A mídia tem dado mais atenção a isso. Então, é claro que isso é uma mudança de comportamento e muito importante para o nosso projeto, porque é uma mudança de cultura da população. A população precisa entender o problema de espécies exóticas, porque isso é uma ameaça muito silenciosa. Você não percebe. Se você não sabe que o sagui é uma espécie exótica, você acha ele bonitinho e quer protegê-lo, né? Idem para uma jaqueira ou qualquer outra espécie exótica. Então, o conhecimento gera uma mudança de cultura. Então, isso é muito importante. Em relação ao nosso projeto, foi muito interessante ao longo do processo todo nós vermos o impacto da jaqueira e termos tido o apoio do INEA também para começar o controle das jaqueiras na Ilha Grande. Então, agora que a gente está controlando as jaqueiras na área de estudo, o próximo passo é a gente fazer o replantio das espécies nativas e continuar acompanhando a comunidade de pequenos mamíferos. O que vai acontecer com essa comunidade a longo prazo, na hora que saem as jaqueiras e entram as espécies nativas? Será que elas vão se comportar exatamente como se comportam as comunidades que estão fora de áreas sem jaqueiras? Então, tudo isso é muito interessante e esse processo todo se deveu a todo esse trabalho, que a gente vem desenvolvendo nesses anos todos. Obrigada, professora. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Repórter Ciência. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada a possibilidade de falar sobre espécies exóticas invasoras. Muito obrigada mesmo. E para saber mais sobre o tema de hoje ou fazer algum comentário, escreva para repórterciência@gmail.com. Até a próxima!